Nas ruas de Guadalajara, México, no verão de 2013, todo mundo sabia quem era Diego Ramírez. Seu nome era como uma maldição. Ninguém se atrevia a pronunciá-lo em voz alta. O temido líder do cartel Los Hermanos, aos 43 anos, comandava tal autoridade que até o chefe de polícia assinava com mão trêmula aqueles relatórios onde não encontrava evidências suficientes contra Diego. Diego era um homem alto, de ombros largos, cujo cabelo negro já estava marcado por alguns fios grisalhos. Usava ternos caros, sob os quais sempre se notava o contorno de uma arma. Mas eram seus olhos que realmente gelavam o sangue das pessoas. Um olhar frio e cinza que dizia que este homem havia visto morte demais e não se incomodava nem um pouco em causar mais. O cartel Los Hermanos controlava metade de Guadalajara. Drogas, tráfico de armas, dinheiro de proteção. Todos os grandes negócios funcionavam com a permissão de Diego. Quem se atravessava em seu caminho simplesmente desaparecia. Quem lhe era leal vivia na abundância. Esta era a lei no império de Diego. Quando o escalade preto de Diego aparecia nas ruas, os transeuntes instintivamente olhavam para o outro lado. Os comerciantes abaixavam as persianas. As crianças eram puxadas para dentro das casas. As mães começavam a rezar. Todo mundo sabia que se Diego Ramírez aparecesse em algum lugar, isso não pressagiava nada de bom para ninguém. El jefe viene, sussurravam as pessoas entre si. O chefe está vindo. Os policiais, que normalmente patrulhavam orgulhosamente as ruas da cidade, de repente tinham assuntos urgentes em outro lugar quando o carro de Diego aparecia. Os políticos locais, que normalmente falavam alto sobre corrupção, emudeciam quando o nome de Diego era mencionado. Numa ocasião, o prefeito da cidade criticou publicamente os cartéis. Na manhã seguinte, seu carro estava carbonizado na garagem, com um bilhete no para-brisa. Na próxima vez você estará dentro. O prefeito não havia falado sobre cartéis desde então. Los Hermanos controlava a indústria da construção, o transporte, os clubes e a maioria dos bares. Os homens de Diego estavam em toda parte. No mercado, nos pontos de ônibus, ao redor da universidade. Ninguém podia se dar ao luxo de ignorar a presença de Diego na cidade. Num dos bairros mais pobres da cidade, na colonia Esperanza, havia um pequeno restaurante chamado Casa Esperanza. O bairro era o que os guadalajarenses mais abastados chamavam de Zona Proibida. Ruas estreitas e empoeiradas, casas com telhados de zinco enferrujado, onde as pessoas viviam dia após dia. Ali trabalhava Sofia Morales, uma jovem de 22 anos que estudava medicina na Universidade de Guadalajara durante o dia e trabalhava como garçonete à noite para pagar a universidade. Sofia era de estatura pequena, apenas 1,55 m de altura. Vestia roupas gastas que comprava em brechós. Seu longo cabelo negro frequentemente estava preso num coque cansado, e as olheiras sob seus olhos denunciavam as noites sem sono dedicadas aos estudos. As pessoas geralmente desprezavam Sofia. Os clientes frequentemente falavam grosseiramente com ela porque sabiam que era uma garota pobre que não podia se dar ao luxo de responder. Os homens do bairro faziam comentários obscenos sobre ela, enquanto as mulheres a olhavam como se fosse invisível. "Ei, sua ninguém!" gritava regularmente um dos clientes habituais, Roberto Vega, um homem gordo e suado que dirigia a oficina mecânica local. "Mova-se mais rápido, não tenho o dia todo. O que é isso, um hotel?" Sofia sempre assentiu pacientemente. "Trago imediatamente, Sr. Roberto. E não se esqueça de sorrir. Seu trabalho é nos entreter." As mulheres locais a tratavam ainda pior. Carmen Gutierrez, uma mulher de meia-idade que vinha de uma das famílias mais distintas do bairro, regularmente humilhava Sofia. "Olhem para ela!" apontava para suas amigas.
Certamente acha que com a universidade será alguém. Apostamos que ficará grávida antes de terminar? As mulheres riam alto e Sofia fingia não ouvir. Precisava de cada peso que ganhava ali. A mensalidade da universidade, os livros, o transporte público, contava cada centavo. A história de Sofia era típica na colonia Esperança. Seu pai, Miguel Morales, havia abandonado a família quando ela tinha 10 anos. Simplesmente um dia não voltou do trabalho e nunca mais souberam dele. Sua mãe, Carmen Morales, trabalhava como empregada doméstica para famílias ricas em Zapopan, o bairro elegante da cidade. Desde criança, Sofia sabia que se quisesse escapar da pobreza, tinha que dar o primeiro passo ela mesma. Era uma estudante excelente na escola e conseguiu uma bolsa para a universidade. Mas a bolsa só cobria metade da mensalidade. O resto ela tinha que conseguir. Trabalhar na Casa Esperança não era um trabalho digno. Os clientes frequentemente chegavam bêbados, especialmente nos fins de semana. Sofia aprendeu como evitar as mãos que a tocavam, como sorrir quando por dentro chorava, e como permanecer cortês quando as pessoas falavam com ela como se fosse um animal. "Sofia!" gritou uma noite Carlos Mendes, um jovem que era o traficante de drogas do bairro. "Venha aqui e sente-se conosco. Vou te mostrar o que significa diversão de verdade." "Obrigada, Sr. Carlos. Mas tenho que trabalhar", respondeu Sofia firmemente. "Qual é? O que você faz quando termina aqui? Certamente está terrivelmente sozinha." Sofia não respondeu, apenas continuou com seu trabalho. Carlos e seus amigos riram alto. "Talvez seja boa demais para nós", disse Carlos. "Talvez ache que com a universidade será algo especial." A colônia Esperança era um lugar onde as pessoas haviam aprendido a manter o olhar baixo. Os homens do cartel Los Hermanos patrulhavam regularmente o bairro em SUVs pretos com armas automáticas. Todo mundo sabia quem mandava ali. Muitos dos jovens do bairro haviam se juntado ao cartel. Dinheiro fácil, carros caros, respeito, pelo menos o medo que parecia respeito. Sofia viu como seus antigos colegas de classe desapareciam um por um das ruas, para retornar meses depois com dentes de ouro, relógios caros e um olhar que dizia: eles não eram mais as mesmas pessoas. "Olhe o Raul!" apontou uma noite um dos clientes para o rapaz, que havia chegado num carro caro em frente ao restaurante. 6 meses atrás, vivia como um mendigo. Agora olhem só. Raul Garcia, antigo colega de classe de Sofia, realmente havia mudado. Roupas caras, correntes de ouro e 2 guarda-costas o acompanhavam em toda parte. Mas Sofia viu seus olhos. O mesmo medo estava neles, como em todos os outros. Só que agora ele era de quem tinham medo. Diego, numa noite de 15 de agosto de 2013, entrou por acaso na Casa Esperança quando seu carro quebrou perto. Seu motorista, Miguel Santos, sugeriu que esperassem no carro até os mecânicos chegarem, mas Diego estava curioso. Fazia meses que não visitava os bairros mais pobres da cidade e começou a se interessar por como as pessoas viviam lá. Quando Diego entrou na Casa Esperança, o restaurante imediatamente silenciou. Os clientes, que um momento antes conversavam animadamente, baixaram a cabeça e fixaram os olhos em seus pratos. Roberto Vega, que geralmente era o mais barulhento, de repente engoliu as palavras. Carmen Gutierrez e suas amigas agiram como se não existissem. Maria Santos, a proprietária, prima distante de Miguel, limpava o balcão com mãos trêmulas. Sabia quem era este homem e rezava para que nada de ruim acontecesse em seu restaurante. Sofia era a única que não reconheceu Diego. Estava saindo da cozinha com uma bandeja de comida quando viu o novo cliente. Simplesmente se aproximou dele com o mesmo sorriso natural com que recebia todos os clientes. "Boa noite, senhor. O que posso trazer para o senhor?" perguntou cortesmente. Diego se surpreendeu. Fazia anos que ninguém falava com ele como se fosse uma pessoa normal.
Todo mundo ou tinha medo dele, ou o adulava, ou tentava conseguir algo dele. Esta garota, no entanto, simplesmente era cortês, sem nenhuma intenção oculta. "Quesadilha e uma cerveja", disse baixinho. Sofia assentiu e se foi. Diego a observou se mover pelo restaurante e notou os olhares desprezivos que os outros clientes dirigiam a ela. Ouviu Roberto gritar para ela: "Ei, Sofia! Eu também preciso de uma cerveja e que não demore a noite toda. O que você está fazendo, sonhando?" A garota assentiu pacientemente e se apressou. Diego viu como Carlos Mendes acariciou o braço de Sofia quando ela passou por ele, e como a garota se afastou suave, mas firmemente. Quando Sofia trouxe o pedido de Diego, revelou-se surpreendentemente delicioso. A quesadilha estava recém-feita e a cerveja estava perfeitamente gelada. Diego observou Sofia atender outros clientes e viu que era igualmente cortês e paciente com todos, apesar de a tratarem mal. Na hora de pagar, Diego colocou uma nota de 500 pesos na mesa. A conta era de 85 pesos. Sofia devolveu a maior parte do dinheiro e ficou apenas com uma gorjeta apropriada. "Senhor, isso é demais. Já pagou pela comida. E isso é uma gorjeta apropriada", disse, devolvendo o excesso. Diego franziu a testa. Esta era a primeira vez em anos que alguém recusava seu dinheiro. "Fique com tudo." "Muito obrigada, senhor. Mas só aceito o que mereço", respondeu Sofia firmemente. Diego se perguntou por que ela fazia isso. A maioria das pessoas do bairro teria pego o dinheiro avidamente. Esta garota, no entanto, fazia algo diferente. Não tinha medo dele, mas também não tentava se aproveitar. Simplesmente era honesta. Uma semana depois, Diego apareceu novamente no restaurante. Desta vez veio intencionalmente. Estava curioso sobre esta garota que se comportava tão naturalmente com ele. Quando entrou, o restaurante novamente silenciou. Agora, todo mundo sabia quem ele era. Roberto Vega pagou sua conta tão rapidamente que quase derrubou sua mesa. Carmen Gutierrez e suas amigas rezavam sussurrando na mesa do canto. Sofia, no entanto, o atendeu com a mesma naturalidade da primeira vez. Não o adulou. Não teve muito medo dele. Simplesmente fez seu trabalho. Diego notou que os outros clientes se comportavam ainda pior com Sofia do que uma semana antes. Talvez porque estivessem tensos com sua presença. Talvez porque quisessem mostrar que controlavam pelo menos alguma coisa. "Sofia!" gritou Carlos Mendes. "Onde está essa cerveja? O que você está fazendo? Contando as estrelas?" A garota pacientemente se apressou para a cozinha. Diego viu como um homem mais velho, Pedro Ruiz, agarrou o pulso de Sofia quando ela passou por ele. "Pequena beleza, por que está tão triste? Venha comigo esta noite e te mostro como se divertir." Sofia libertou sua mão suave, mas firmemente. "Obrigada, Sr. Pedro, mas tenho que trabalhar." "Qual é? O que você faz em casa? Estudar? O que uma garota como você pode estudar?" Diego sentiu algo ferver dentro dele, mas ainda não disse nada. Observava, estudava a situação. 2 semanas depois, em 30 de agosto, sexta-feira, Diego visitou a Casa Esperança pela 3ª vez. O restaurante estava lotado. Nos fins de semana sempre vinha mais gente. O ar estava cheio de fumaça, risadas altas e conversas enchiam o espaço. Diego se sentou em sua mesa habitual e observou a multidão. Sofia corria de um lado para outro, tentando satisfazer as necessidades de todos os clientes. A garota estava cansada. Isso se notava em seus movimentos, mas não reclamava. Foi então que entraram 3 homens cuja aparição mudou o ambiente do restaurante. Vestiam ternos caros, com correntes de ouro no pescoço, e se comportavam como se o mundo inteiro lhes pertencesse. Eram membros do cartel Los Cuervos, os maiores rivais de Diego.
O líder era Luiz Herrera, um homem de cerca de 30 anos que ultimamente vinha tentando estender a influência dos Los Cuervos ao território de Diego. Ao lado dele estavam seus dois guarda-costas, Javier Moreno e Ricardo Vega. Os três homens falavam alto, praguejavam e se comportavam de forma exigente. Os outros clientes do restaurante tentavam passar despercebidos. Ninguém se atrevia a olhá-los. Sofia se aproximou deles responsavelmente para anotar seu pedido. "Boa noite. O que posso trazer para vocês?" perguntou cortesmente, embora se notasse um pouco de nervosismo em sua voz. Luiz Herrera a olhou lentamente de cima a baixo, praticamente despindo-a com o olhar. Um sorriso repugnante cruzou seu rosto. "O que você pode nos trazer, pequena? Talvez você mesma?" Javier e Ricardo riram alto. Os outros clientes do restaurante observaram tensos, mas ninguém se atreveu a falar. Esta era a regra. Você não se mete no que não é da sua conta. Sofia corou, mas manteve sua dignidade. "Por favor, escolham do cardápio." Luiz se levantou e se aproximou mais dela. Era um homem alto, muito maior que Sofia, e tentava intimidá-la com sua proximidade. "Você me ouve, pequena vadia? O que você faz à noite quando sai daqui? Certamente é prostituta, como todas as garotas desta merda de bairro." Todo mundo no restaurante ouviu, mas agiram como se não fosse assim. Roberto Vega olhou profundamente para seu prato. Carmen Gutierrez e suas amigas rezaram. Carlos Mendes, que normalmente sempre era barulhento, agora estava mudo. "Por favor, sentem-se e anotarei seu pedido." Tentou novamente Sofia, mas sua voz já tremia. No entanto, Luiz se aproximou mais e de repente agarrou o pulso de Sofia. "Você não me entende, garota. Não vim aqui para falar de comida com você. Venha comigo para o quarto dos fundos e te ensino para que serve um homem de verdade." Sofia tentou liberar sua mão, mas Luiz apertou mais forte. "Me solte!" disse, e o medo já se notava em sua voz. "Ou você vem comigo pacificamente", continuou Luiz, agora audível para todos. "Ou aqui na frente de todo mundo te mostro que putinha você é. O que diz? Já decidiu?" Javier e Ricardo cercaram Sofia, bloqueando seu caminho. A garota olhou ao redor, procurando ajuda, mas todos os olhares evitaram o dela. Neste momento, Diego se levantou lentamente de sua mesa. O movimento foi como um raio que atravessa um céu tempestuoso. O ar do restaurante congelou. Todos os olhos se fixaram nele, enquanto se aproximava calmo, mas com uma autoridade aterrorizante. A cada passo crescia a tensão. Diego não se apressava. Caminhava lenta e deliberadamente, e sua presença eletrificou o ar. Os clientes instintivamente sentiram que algo terrível ia acontecer. Luiz, que segurava a mão de Sofia, olhou para o homem que se aproximava. No início não o reconheceu, mas algo na presença do homem o deixou alerta. "Que diabos você quer?" perguntou agressivamente, mas já com menos confiança do que um minuto antes. Diego não respondeu. Apenas ficou ali, a 3 metros deles, e olhou para Luiz de tal forma que ele instintivamente soltou a mão de Sofia. Algo nos olhos do estranho era tal que até um criminoso experiente ficou desconcertado. "Eu disse que diabos você quer?" repetiu Luiz, mas sua voz já não era tão confiante. "Solte a garota", disse Diego baixinho, mas em sua voz estava a fria promessa do destino. A frase era tão simples, mas a maneira como a disse congelou o ar do restaurante. Javier e Ricardo também sentiram que algo não estava certo. Eles também se levantaram e cercaram Diego. "E o que vai acontecer se não fizermos?" perguntou Javier. "Quem diabos é você?" Diego deu um passo mais perto. Agora, apenas 2 metros os separavam. "Aquele que está te dizendo para soltá-la." Sofia olhou para Diego com medo.
Senhor, por favor, não se envolva nisso. Mas Diego não se mexeu. Apenas ficou ali e esperou. Seu olhar se cravou nos olhos de Luiz. E naquele momento, Luiz sentiu que este não era um homem comum. Algo neste homem era mais perigoso que qualquer arma. Luiz de repente ficou furioso. Ninguém podia falar assim com ele, especialmente não um estranho em seu próprio território. Sabe de uma coisa, amigo? Amigo, você também vai levar uma boa lição. Com isso, soltou repentinamente a mão de Sofia e tentou acertar Diego com toda a sua força. Mas alguém agarrou seu punho no ar. Diego segurou a mão de Luiz e apertou seu pulso com tal força que ele gritou de dor. O rosto do líder do cartel mudou. Este não era um cliente comum. Este era um homem que sabia como causar dor. Eu disse para soltar a garota, repetiu Diego, sua voz ainda mortalmente calma. Luiz se curvou de dor. Está bem, eu solto. Diego soltou seu pulso e Luiz cambaleou para trás. Mas Javier e Ricardo não deixaram passar. Javier, o guarda-costas de Luiz, sacou uma pistola e a apontou para Diego. Agora não importa quem você seja, cabrão. Ninguém faz isso conosco. Todo mundo no restaurante congelou. Sofia gritou sem som. Senhora Maria ficou na porta da cozinha rezando. Alguns dos clientes se jogaram no chão. No entanto, Diego se virou lentamente e olhou para a arma com um olhar frio. Não parecia particularmente nervoso ou agitado, mas entediado. Você sabe usar isso? Perguntou com uma voz que desconcertou até o armado Javier. O quê? Pergunto se você sabe atirar com ela. Porque se souber, então atire agora mesmo. Se não souber, guarde antes que algo ruim aconteça. A frase foi como um vento gelado que varreu o restaurante. A pistola começou a tremer na mão de Javier. Algo na voz de Diego, algo em seu olhar sussurrou para ele que este homem já havia visto armas em sua vida. Muitas vezes. E havia sobrevivido a tudo. Ricardo também começou a sentir que algo não estava certo. Javier, atire nele logo! Mas Javier não conseguia. Algo lhe dizia que se atirasse primeiro, não voltaria para casa naquela noite. Diego tirou seu telefone e discou um número. O movimento foi tão natural como se apenas quisesse saber as horas. Carlos? É o Diego, disse ao telefone, enquanto seus olhos permaneciam fixos em Javier. Estou no restaurante Casa Esperanza. Temos 3 amigos aqui que não sabem se comportar. Sim, Los Cuervos. Chegue em 5 minutos. Traga os rapazes. Desligou o telefone e voltou a olhar para o armado Javier. Você tem 5 minutos para desaparecer daqui. Depois, meus homens vêm atrás de você. O rosto de Luiz de repente empalideceu. Algo na voz do homem, no nome que mencionou. Diego? Perguntou gaguejando. Você não é Diego Ramírez, por acaso? Diego assentiu lentamente. A pistola caiu da mão de Javier e bateu no chão com estrondo. No restaurante se fez um silêncio total. Até as respirações silenciaram. Diego Ramírez, o líder do cartel Los Hermanos. O homem cujo nome só era mencionado em sussurros em Guadalajara. Jesus Cristo, sussurrou Ricardo, recuando instintivamente. Luiz, que 1 minuto antes estava assediando Sofia, agora parecia como se tivesse visto um morto. Senhor Ramírez, nós não sabíamos. O que não sabiam? Perguntou Diego baixinho. Que o senhor estava aqui, que a garota... Que a garota o quê? Luiz começou a gaguejar. Que é importante para o senhor. Diego deu um passo mais perto. E agora já sabem? Sim, senhor. Sim. Então vão embora. Os 3 homens saíram do restaurante tão rapidamente
que derrubaram as mesas e quase arrancaram a porta das dobradiças. Luiz nem sequer voltou para pegar sua comida pela metade. Diego voltou lentamente ao seu lugar e continuou com seu jantar, como se nada tivesse acontecido. Mas o restaurante havia mudado completamente. Agora todo mundo sabia que aquele homem calmo era Diego Ramírez, o líder de cartel mais temido de Guadalajara. Roberto Vega tremia tanto que mal conseguia segurar o garfo. Carmen Gutierrez e suas amigas rezavam sussurrando na mesa do canto. Carlos Mendes pagou imediatamente e saiu como se o inferno o perseguisse. Sofia ficou tremendo ao lado da mesa de Diego. Não sabia o que fazer, o que dizer. Senhor, começou baixinho. Diego olhou para ela. Sim. Obrigada, sussurrou. Não há de quê. Ninguém merece esse tratamento. Sofia se sentou diante dele porque suas pernas já não a sustentavam. O senhor é esse Diego Ramírez? Sim. E por quê? Por que me defendeu? Diego pensou um momento na resposta. Porque a senhora é a única pessoa que me trata como se eu fosse uma pessoa normal. E pessoas normais protegem quem é honesto. Sofia tentou processar o que havia acontecido. Mas eu sou apenas uma garçonete. Ninguém. Por que isso é importante para o senhor? Porque, respondeu Diego baixinho, a senhora é como eu gostaria de ter sido antes da minha vida tomar outra direção. Naquela noite, quando o restaurante fechou, Dona Maria conversou com Sofia na cozinha. Mija, você sabe quem era aquele homem? Sim. Senhora Maria, acho que sim. Dona Maria olhou ao redor como se temesse que alguém os ouvisse, embora já fossem apenas elas duas. Aquele era Diego Ramírez, Sofia, o líder do cartel Los Hermanos, o homem mais temido de Guadalajara. Sofia assentiu. Já imaginava. Mas por quê? Por que ele te defendeu? Diego Ramírez não costuma ajudar estranhos. Ninguém. Sofia refletiu. Não sei, senhora. Talvez porque não pedi nada dele. Não tive muito medo dele, mas também não tentei me aproveitar. Mija, isso muda tudo. Se Diego Ramírez coloca alguém sob sua proteção, todo mundo vai saber. É uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. Sofia não entendia o que isso significava, mas logo descobriria. Nas semanas seguintes, a área ao redor da Casa Esperança mudou. Os homens de Diego, discreta mas visivelmente, apareciam regularmente no bairro. Não incomodavam ninguém, mas todo mundo sabia que estavam lá. O comportamento dos vizinhos também mudou em relação a Sofia. Ninguém se atrevia a falar grosseiramente com ela novamente. Roberto Vega de repente ficou cortês. Carmen Gutierrez e suas amigas agiram como se Sofia não existisse. Carlos Mendes simplesmente evitou o restaurante. Nas semanas seguintes, Diego se tornou um cliente regular do restaurante. Todas as terças e sextas-feiras aparecia, sempre exatamente às 8 horas. Ocupava a mesma mesa e sempre Sofia o atendia. Toda vez que Diego aparecia, a atmosfera do restaurante mudava radicalmente. As pessoas falavam mais baixo, eram mais corteses e ninguém se atrevia a fazer barulho. As conversas grosseiras e obscenas de antes desapareceram. Em seu lugar reinava um silêncio tenso, quebrado apenas pelo tilintar dos talheres. Roberto Vega, que antes gritava com Sofia, agora a chamava de Senhorita Sofia e sempre agradecia o atendimento. Carmen Gutierrez simplesmente deixou o restaurante. Procurou outro lugar onde pudesse fofocar com suas amigas. Não entendo, disse uma noite Dona Maria para Sofia. Por que Diego Ramírez vem aqui regularmente? Este não é o mundo dele. Sofia também não entendia completamente.
Diego sempre pedia a mesma coisa: quesadillas ou enchiladas, uma cerveja, e nunca ficava muito tempo. Não conversavam muito, mas se desenvolveu entre eles uma espécie de entendimento silencioso. Uma noite, em meados de setembro, Sofia finalmente perguntou: Senhor Diego, por que vem aqui? Certamente há restaurantes melhores na cidade. Diego refletiu sobre a resposta. Porque aqui sou como realmente gostaria de ser. Aqui sou Diego, não El Jefe. Aqui não preciso manter a imagem. Que imagem? Que todos tenham medo de mim. Que cada decisão minha possa ser fatal para alguém. Aqui sou apenas um cliente que confia em sua garçonete. Sofia assentiu. E eu posso confiar no senhor? Sim, respondeu Diego firmemente. Enquanto eu viver, ninguém vai machucá-la. No entanto, a proteção de Diego não trouxe apenas mudanças positivas para a vida de Sofia. Os membros do cartel Los Cuervos desapareceram do bairro, mas outros problemas surgiram. Vários dos jovens do bairro queriam se juntar aos homens de Diego, esperando se aproximar do chefe do cartel através de Sofia. No entanto, a garota rejeitou todas essas abordagens. Sofia a abordou uma noite Miguel Torres, um rapaz de 18 anos que antes trabalhava em construção. Você sabe que poderia falar com Diego Ramírez sobre mim? Eu seria bom em sua equipe. Miguel, isso não funciona assim, respondeu Sofia firmemente. Eu não tenho nenhuma relação especial com ninguém. Mas vejo que ele gosta de você. Só teria que dizer uma palavra. Não vou fazer isso. E não me peça isso de novo. Miguel saiu decepcionado, mas outros também tentaram. Sofia percebeu que a proteção de Diego também a separava de sua comunidade. As pessoas já não a viam da mesma forma. Para elas agora ela era a garota de Diego Ramírez, o que causava medo e respeito ao mesmo tempo. A situação na universidade também se tornou complicada. De alguma forma vazou que Sofia tinha uma conexão com Diego Ramírez, e seus colegas a olhavam com olhares estranhos. Você é a que conhece Diego Ramírez? Perguntou Carmen Valdez, uma garota de família rica que nunca antes havia notado Sofia. Não é assim, respondeu Sofia cautelosamente. Mas ouvi que ele te protege. Isso é verdade? Sofia não sabia o que responder. Não queria negar porque seria desrespeitoso com Diego, mas também não queria dizer a verdade. O Sr. Ramírez é uma pessoa respeitável, disse finalmente. Carmen e suas amigas se olharam surpresas. Ninguém falava de Diego Ramírez como respeitável. Com medo sim, com ódio sim, mas com respeito? Dr. Martínez, professor favorito de Sofia em medicina, a puxou de lado depois de uma palestra. Sofia, ouvi certos rumores. Dizem que você tem conexão com o crime organizado. O coração de Sofia começou a bater forte. Professor, eu nunca... Não estou te acusando de nada, Mija. Mas quero que saiba. Se algo te colocar em perigo, fale comigo. A universidade pode ajudar. Sofia agradeceu a boa intenção, mas sabia que a universidade não poderia fazer nada contra Diego Ramírez se ele assim decidisse. Felizmente, Diego nunca representou um perigo para ela. No final de outubro, aconteceu algo que confirmou a importância da proteção de Diego. Sofia estava voltando da universidade quando 3 homens a pararam numa rua escura. Ela os reconheceu. Eram membros de segunda linha do cartel Los Cuervos. Não eram os que Diego havia expulsado do restaurante, mas rostos novos. Você é Sofia Morales? Perguntou um deles, Eduardo Vega. Sim, respondeu Sofia, tentando esconder seu medo. É melhor você saber disso. Diego Ramírez não estará sempre lá para te proteger. E nós não esquecemos o que ele fez com nossos homens. Não sei do que estão falando, mentiu Sofia. Claro que sabe. Luiz Herrera e os rapazes nos contaram o que aconteceu.
Mas sabe o que é realmente interessante? Por que Diego Ramírez protege uma Dom Nadie? O segundo homem, Carlos Ruiz, se aproximou mais. Talvez porque você seja mais do que pensávamos. Talvez porque conhece os segredos dele. Sofia tentou ir embora, mas eles a cercaram. Por favor, me deixem ir. Não sei nada de nada. Ah, mas você sabe, disse Eduardo. E nós queremos saber o que você sabe. Neste momento, uma SUV preta dobrou a esquina. Eduardo e seus companheiros imediatamente reconheceram o veículo. Era dos homens de Diego. 2 homens desceram. Carlos Santos, braço direito de Diego, e Roberto Hernandes, veterano do cartel. Tem algum problema? Perguntou Carlos calmamente. Eduardo e seus companheiros sabiam que não podiam ganhar. Eram muitos os homens de Diego e estavam muito perto do território dos Los Hermanos. Não há problema, disse Eduardo rapidamente. Só estávamos conversando. Bem, porque se houvesse um problema, então nós também teríamos um problema. E isso ninguém quer, respondeu Roberto. Os 3 membros dos Los Cuervos saíram rapidamente. Carlos Santos se aproximou de Sofia. Está bem, senhorita? Sim, obrigada. El Jefe mandou dizer que se acontecer qualquer coisa, o contate imediatamente. Aqui está o número dele. Entregou um papel. Pode ligar a qualquer hora. Sofia pegou o papel. Tinha apenas um número de telefone. Nada mais. Naquela noite, Sofia pensou muito antes de ligar para o número. Finalmente decidiu que tinha que agradecer aos homens de Diego pela ajuda. Alô? Ouviu a voz de Diego. Senhor Diego? É a Sofia. Sofia, o que aconteceu? Sofia contou os eventos da manhã. Diego ouviu pacientemente. Fez bem em ligar, disse finalmente. Carlos me contou o que aconteceu. Não vão incomodá-la mais. Obrigada, mas não quero que tenha problemas por minha causa. Diego riu. Era a primeira vez que Sofia o ouvia rir. Sofia, eu sou o problema nesta cidade. Por sua causa nunca terei problemas. Mas por que faz isso? Por que é tão importante para o Senhor me proteger? Houve um longo silêncio no telefone. Então Diego respondeu lentamente. Porque a senhora me lembra que há pessoas boas no mundo. E as pessoas boas devem ser protegidas das más. Em dezembro de 2013, a vida de Sofia havia mudado completamente. Na universidade obtinha resultados excelentes. Podia se concentrar nos estudos porque não precisava se preocupar com a sobrevivência. Diego regularmente deixava gorjetas extras para ela, sempre a quantia exata que ela precisava para seus gastos mensais. No restaurante, ninguém se atrevia a tratá-la mal. Os clientes eram corteses. Os jovens do bairro a cumprimentavam com respeito na rua. Sofia era a protegida de Diego Ramírez, e isso significava muito em Guadalajara. Na véspera de Natal, Diego visitou o restaurante pela última vez no ano. Senhorita Sofia, disse formalmente, porque havia outros clientes presentes. Quero falar com a senhora. Sofia se sentou com ele. Sim, senhor. Em janeiro vou viajar por algumas semanas. Negócios. Mas meus homens estarão aqui. Se acontecer alguma coisa, ligue para este número. Entregou outro papel. É a linha direta do Carlos. Entendo. Diego hesitou. Depois continuou. E há mais uma coisa. Soube que obtém resultados excelentes na universidade. Sofia corou. Tento dar o meu melhor. Eu sei. E estou orgulhoso da senhora. Esta era a primeira vez que Diego falava tão pessoalmente com ela. Sofia sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Senhor Diego, obrigada por tudo. Nestes últimos meses, o Senhor mudou minha vida. A senhora também mudou a minha, Sofia. Me ensinou que há coisas pelas quais vale a pena lutar.
Sofia assentiu. Se cuide, senhor. A senhora também, Mija. Esta era a primeira vez que Diego a chamava de Mija, uma palavra que as pessoas usam para membros da família. Em junho de 2014, Sofia recebeu seus resultados do primeiro semestre. Havia obtido notas excelentes em todas as matérias. Estava entre os 5% melhores estudantes de medicina. Diego, que havia retornado de sua viagem nesse meio tempo, leu orgulhoso o relatório que Sofia lhe mostrou. E agora qual é seu próximo objetivo? Perguntou. Cirurgia. Operar crianças. Quero ajudar crianças que vêm de famílias pobres. Diego sorriu. Sabe, Sofia, quando a vi pela primeira vez, vi uma garçonete decente que trabalhava honestamente. Agora vejo uma futura médica que pode salvar vidas. E o senhor? Qual é seu objetivo? Diego refletiu. Que pelo menos de uma pessoa se possa dizer. Diego Ramírez a ajudou a ser uma pessoa melhor. E que essa pessoa seja a senhora. Sofia abraçou Diego, não de forma romântica, mas como uma irmã abraça outra. Hermano, sussurrou, sempre serei grata ao Senhor. Hermana, respondeu Diego, e eu a senhora. Naquela noite, Diego soube que não importa o que tivesse feito antes, esta uma coisa, salvar e apoiar Sofia, havia sido a melhor decisão de sua vida. No restaurante Casa Esperança, Sofia continuou trabalhando, mas agora todo mundo sabia. Ela não era apenas uma garçonete. Era a protegida de Diego Ramírez, que se tornaria médica, e que mostrava que nos lugares mais inesperados se pode encontrar verdadeira amizade. Se você gostou desta história, não se esqueça de curtir e compartilhar. Toda semana trazemos histórias similares e tocantes que mostram que mesmo entre pessoas de mundos muito diferentes, pode surgir respeito sincero e amizade.